Boa noite. E eu preciso que o senhor chegue bem para frente, fale próximo ao microfone, assim, tá? Sim. Como eu estou falando com essa voz alta. Boa noite. Seu nome todo? Gabriel Greco de Souza. Doutor Gabriel, obrigado. Senhor, nós pedimos aqui agora que o senhor nos conte o que o senhor sabe desses fatos que foram lidos aqui da denúncia, se o senhor socorreu alguém, se o senhor tratou alguém, tudo que o senhor pode nos ajudar com relação ao assunto. Obrigado. Dos dois casos? Dos dois casos, o que o senhor sabe com relação aos dois? Porque os dois estão sobre apuração, né? Pode começar, doutor. Sim, a Fernanda, eu encontrei ela no CTI, eu estava de plantão quando ela subiu para o CTI da Sala Vermelha. Ela subiu entubada, né, sedada, e uma história de parada cardíaca na Sala Vermelha de causa desconhecida. As causas da parada cardíaca dela não foram esclarecidas durante a internação, a gente indagou exaustivamente. E ao longo da internação, foram vários dias, não me recordo exatamente quando, ela veio se agravando por consequência do quadro inicial, que foi uma parada cardíaca, né? E as complicações do tratamento, pelo que nós pudemos averiguar. Doutora promotora? Doutor, o senhor ficou com ela todos esses dias ou fez alguns atendimentos pontuais? Eu trabalho lá nas segundas, terças e quartas-feiras. Tá, então o senhor pode se afirmar que nesses dias o senhor passou ali como plantonista ou também como rotina? Sim, as duas coisas. Tá, o senhor disse que foi solicitado um eletrocefalograma indicando uma lesão neurológica difusa nela? Eu não falei isso, mas foi solicitado, sim. Tá aqui no seu depoimento. Não estou dizendo que foi o senhor que solicitou, entendeu? Estou lendo aqui o depoimento do senhor na delegacia. Sim. Tá? Quando o senhor chegou, foi o senhor que entubou ela? Não, ela chegou no CTI já entubada. Tá. Você chegou a conversar com os pais dela? Sim, algumas vezes. Tá, e ali naquele primeiro momento, vocês levantaram alguma hipótese de intoxicação? Sim, o colega que atendeu na Sala Vermelha colocou na evolução médica interrogado intoxicação exógena, entre outras coisas que eu não me lembro o que mais que ele interrogou, porque estava uma parada cardíaca não esclarecida. Tá. E nós naturalmente perguntamos exaustivamente à família, tentando entender o que tinha acontecido. Até o momento da morte dela, não conseguimos fechar um diagnóstico de qual foi o motivo que levou a parada cardíaca dela. Essa então foi uma hipótese de pesquisa, né? Sim, como nós não sabíamos qual foi o motivo da parada, tivemos que levantar algumas hipóteses para... Tá bom, doutor. Obrigada. A defesa. A assistência, perdão. Alguma indagação mais? Boa tarde. Você falou que foram perguntadas à família de forma exaustiva os motivos. A família falou quais foram os sintomas da Fernanda? Até onde eu me recordo, o que me falaram foi que ela estava em casa e começou a passar mal, vomitou, perdendo a consciência e perdeu a consciência no caminho para o hospital. Dessa forma que eu me lembro. Falaram que ela... Doutor, olhando para cá no microfone sempre, tá? Sim. Para cá, por favor. Sim. Falaram que ela evacuou no caminho do hospital? Não me recordo de ter falado isso, não. Me lembro de falar que ela vomitou e perdeu a consciência. Nem saliva excessiva? Nem saliva excessiva? Não, para mim não foi relatado isso, não. Você, no seu relatório do policial, você falou que deveria averiguar uma possível intoxicação. Foi averiguado até o final? Sabe me informar? Eu não me recordo de ter falado isso no relatório, não. Sem mais, excelência. A defesa, alguma indagação? Tenho sim, excelência. Nem bebi água. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quantos anos de experiência o senhor tem com medicina? Eu me formei no final de 2008.
Então tem bastante tempo. Quero água, não bebi água. Quando há uma suspeita de envenenamento de forma exógena, a morte, tá? Qual o procedimento adotado pela equipe médica responsável? Da forma como você está perguntando é vago, né? Isso aí depende do que é a suspeita. Envenenamento, uma intoxicação por envenenamento. A pessoa morre. O que a equipe médica, qual é o procedimento da equipe médica? Encaminhar para o ML, correto? Sim. Perfeito. Aquele? Se os senhores tivessem verificado que a Fernanda sofreu algum tipo de envenenamento, os senhores teriam encaminhado ela para o ML, correto? Sim. Aqui, na barriguinha. Aí mais pessoas. A parada cardíaca e a cialorreia necessariamente são sintomas de envenenamento? Não. Não, né? Doutor, pra cá. Sim. Não. Parada cardíaca, ela pode ser produzida por excesso de anabolizante? Uso excessivo de anabolizante? Não estou certo dessa informação. Choque séptico. Pode ser provocado por uso excessivo de anabolizante? Muito tendencioso. Não consigo ver como esse seja o caso. Cara, quem duvida. Não vejo relação. Entendi. Mas o uso excessivo de anabolizante pode ocasionar falência múltipla dos órgãos, pode? Assim como carbonato. Se o senhor não sabe, não precisa responder, é só não me recordo. O uso excessivo de anabolizante não é algo que esteja na minha prática clínica corrente. Entendi. Perfeito. O que significa sinal de Gaspre? Sinal de Gaspre é um estado terminal de insuficiência respiratória. Entendi. É um sinal de morte iminente. Esse sinal de Gaspre é o que o senhor escreve depois nas folhas 1435, que, perguntado acerca das possíveis causas que o paciente apresenta sinal de Gaspre, disse que diversas doenças podem causá-lo e não pressupõe necessariamente a ocorrência de intoxicação exógena, correto? Sim, sinal de Gaspre é uma respiração agônica que a pessoa entra antes de ter uma parada cardíaca ou de vir a óbito. Entendi. E o que o senhor, em relação ao BAN, o que o senhor informou, existe intoxicação exógena, mas com interrogações, né? E essas interrogações, necessariamente, ela é comprovada ou precisa passar por exames para confirmar que existe uma intoxicação exógena? Como eu já disse, a interrogação da intoxicação exógena, no caso da Fernanda, foi porque era uma parada cardíaca de forma desconhecida, de causa desconhecida, né? E estava se aventando algumas hipóteses. Intoxicação exógena era uma delas. Entendi. Então vai aventando várias hipóteses, correto? E aí os senhores vão descartando conforme vão fazendo exames clínicos. É isso? Sim. Então, e a intoxicação exógena foi descartada por conta dos exames clínicos realizados na Fernanda? Não, senhor. Não? Não. E como é que foi? Ela não foi descartada, ela não foi levada à frente por falta de uma história que fosse condizente. Por isso a gente deixou de lado essa hipótese. Então deixou de lado porque foi descartada. E aí o senhor está usando um jogo de palavras, né?
comprovou o contrário. Simplesmente Entendi. foi deixado de lado essa hipótese porque Sem a mais, história sem mais. não Obrigado. condizia. Boa tarde, doutor. Quanto tempo dura mais ou menos os efeitos do chumbi no corpo humano? Isso aí eu não sei responder para o senhor. Sem mais, excelência. Mais algum? Não. Doutor, muito obrigado. O senhor se não está liberado. Uma boa tarde. Sim, boa tarde. Me traz agora mais a doutora Rafaela Brito Reis. Rafaela Brito Reis. Boa noite, doutora. Preciso que a senhora fale alto no microfone, tá? Seu nome todo? Rafaela Brito Reis. Ih, doutora, tem que falar mais alto. Puxa o microfone mais para a senhora. Puxa, a base é pesada, mas vai bem para a beira da ponta. Tá? Isso, seu nome todo? Rafaela Brito Reis. Agora melhorou. Muito obrigado, doutora Rafaela. Doutora Rafaela, a senhora pode nos narrar aqui qual foi a sua participação nesses fatos todos que foram Posso lidos? sim. Muito obrigado, fica à vontade. Eu sou plantonista, né, do CTI 407, às quintas-feiras, 24 horas. Eu atendi a Fernanda em 2 momentos, né? O primeiro dia, cheguei, essa paciente já estava bem grave, entubada, sedada, instável hemodinamicamente, em uso de noradrenalina, que é uma substância para manter a pressão, a frequência cardíaca da paciente. A história era uma história um pouco confusa, tinha algumas hipóteses diagnósticas, dentre elas cetoacidose diabética, dentre elas intoxicação exógena, mas em relação à anamnese não batia muito com o que a gente tinha lido em prontuário. O plantonista ele não tem contato com o familiar. A gente dá seguimento ao que está escrito no prontuário e estabiliza o paciente, assim foi feito. Na primeira quinta, a Fernanda estava, como eu disse, instável, tinha sinais de infecção, embora a gente não soubesse o sítio de infecção, ela tinha uma leucocitose importante, ela tinha um leuco de 21.600, com 10 bastões, e passou as últimas 24 horas com bastante febre. Existe no CTI o plantonista, que sou eu, né? E a rotina, que é quem define a conduta. E juntamente com a rotina do dia, a gente optou por iniciar antibiótico, mesmo não sabendo qual era o sítio de infecção. Foram solicitados exames, que chamamos de culturas, cultura do sangue e cultura da urina, para identificar qual o germe que estava causando aquela infecção e o sítio, né? E qual seria o melhor antibiótico. E assim foi feito. E além disso, a gente tentou diminuir as aminas, né? Tentou estabilizá-la para deixá-la mais estável. Isso foi a primeira quinta-feira. Na segunda, Fernanda já estava no isolamento. Foi levantada uma hipótese de meningite por conta do rebaixamento de nível de consciência, história de febre, mas nada muito fechado. Nessa quinta, ela já estava mais estável, sem amina, e os sinais de infecção já tinham melhorado. Doutora promotora. Doutora, boa tarde. Então, desses 12 dias de internação da Fernanda, você só teve contato em 2 quintas-feiras na qualidade de plantonista, correto? Correto. E não de rotina, que é a pessoa que traça qual é o tratamento do paciente, correto? Exatamente. Certo. A senhora estava presente no dia que a Fernanda veio a óbito? Não. Não? Não. Sabe em que circunstância que foi feita a certidão de óbito dela? Não sei. Tá bom. Obrigada, doutora. Assistência, alguma pergunta? Não? A de defesa, alguma pergunta? Boa tarde, cara Rafaela. Boa tarde.
Em site policial, na folha 1437, é perguntado para a senhora em relação ao sinal de GASP. Porque isso foi um dos sintomas que a Fernanda apresentou. Esse sinal de GASP tem é uma causa única? Não, negativo. Eu não assisti a Fernanda em GASP, tá? Isso aconteceu no momento em que ela chegou à unidade, mas é um sinal, uma respiração agônica, um sinal inespecífico de que aquele paciente está entrando em insuficiência respiratória e provavelmente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, mas não tem uma causa específica. Entendi. Em relação à intoxicação exógena, caso a Doutora, fala só olhando para cá, por favor, que sai do microfone. Ouve a pergunta e despeja no microfone. Obrigado, doutor. Pode falar. Em relação à intoxicação exógena por envenenamento, caso o médico verifique que a causa-morte dela foi por essa intoxicação, obrigatoriamente ele teria que levar ela para o IML? Pode repetir, por favor, a pergunta? Se a pessoa morre por envenenamento, o médico, qualquer médico, né, em si, é procedimento de encaminhar essa pessoa para o IML? Se há sinais claros Sim. de que foi envenenamento, sim. Perfeito. Mas a gente precisa de sinais claros. Claros. Perfeito. Sem mais. Obrigado, tá, senhora Rafaela? Muito obrigado, senhora. Assinando. A senhora está liberada. Uma boa tarde. Vai. Obrigada. Traz agora. Peraí. Boa tarde, doutor. Fala perto do microfone, tá? Ajuda ele aqui, por favor. Vou pedir que o senhor fale com a voz alta, perto do microfone. Se fizerem perguntas de lá, eu já vi que o senhor não estava aqui, foi dada a denúncia para o senhor ali. Se fizerem perguntas de lá, eu peço que o senhor não vire para falar, tá ok? Que apenas o senhor fique nessa posição, tá bom? Boa tarde, boa noite, né? Seu nome todo? Boa noite, Bruno Júnior Bastos. Com a voz mais alta só, tá? Bruno Júnior Bastos. Mantenha-se até o final, doutor Bruno. Doutor Bruno, queria pedir ao senhor agora que, nesse momento, o senhor começasse a nos narrar sobre esses fatos que foram lidos e o que o senhor sabe sobre esses dois episódios. Então, a respeito da paciente, eu faço plantão lá no hospital uma vez por semana e eu acho que eu estava com ela no segundo dia, depois que ela foi admitida, estabilizada na sala vermelha. E assim, nós não temos contato com os familiares, então, e os rotinas que geralmente nos guiam e a gente discute a conduta junto para ver o que a gente pode fazer o melhor para o paciente. É uma paciente que chegou grave, mas ela já tinha sido estabilizada, entubada, e com quadros convulsivos, que a gente teve que fazer uns ajustes para acessar essa convulsão e tentar monitorar ela de uma melhor forma. No meu dia eu lembro que foi confeccionada a linha arterial, a linha arterial que a gente chama a pressão arterial média, que é quando a gente tenta monitorar o paciente de uma forma mais fidedigna para a gente saber como é que está a pressão dele online e está sendo possibilitado de fazer as gasometrias mais seriadas de uma forma melhor. E nisso a gente pôde estar fazendo já os ajustes para tentar estar estabilizando ela de uma melhor forma. E o que eu me recordo do meu dia de plantão foi isso. Doutor Bruno, então desses 12 dias o senhor só teria atendido a paciente uma vez? Foram 2 quartas-feiras. 2 quartas. Isso. E o senhor, então, somente como intensivista e não rotina, é isso? Somente como intensivista. Tá, não teve contato com nenhum familiar da vítima? Não tive. O senhor esteve presente no dia que a vítima veio a óbito? Não tive. Tá bom, doutor. Muito obrigada. Assistência, alguma pergunta? Não, sem assistência. Sem pergunta pela assistência, doutor? Boa tarde, senhor Bruno. Tudo bem? Boa tarde. No seu depoimento em delegacia, nas folhas 1440, o senhor
perguntam, se o senhor recorda, que no cabeçalho do ban constava a informação intoxicação. Aí o senhor traz a seguinte informação, é que essa informação intoxicação é afastada no decorrer dos dias pelos sinais e exames clínicos, além do histórico do paciente, e já no dia 23, já se desconfiava de meningite, pancreatite aguda, correto? Na verdade, não dessa forma, mas o que eu posso explicar o que acontece. Quando o paciente chegou, que é chegado para a gente, na anamnese do paciente que a gente faz a história clínica, a gente tem uma gama de hipóteses que a gente tenta fazer para tentar ir descartando e afastando para a gente conseguir tentar resolver a história clínica do paciente. E em relação a essa questão da intoxicação exógena, ela acabou sendo afastada no decorrer dos dias. Porque é o que foi passado, foi tentado conversar com a família algumas vezes para saber da história pregressa da paciente, e a outra por outras questões que a gente foi desconfiando. Então a gente acabou tentando investigar as outras coisas também, e no decorrer do tempo foi descartado isso. Foi tido suspeita de meningite, foi tido suspeita de pancreatite, tromboembolismo pulmonar, e a gente acabou dando seguimento nisso. Mas o que eu posso falar dos dias que eu estive com ela é isso que eu estou falando aqui agora. Aí teve diversos sinais, né, diversas desconfianças, e essas desconfianças todas foram descartadas por conta até fazem exames todos os dias, né? Isso, é feito exames seriados para ir acompanhando o paciente, tentar ajustando ele, para manejar ele clinicamente. E aí o senhor continua na folha 1440, o senhor informa que não houve na paciente nenhum quadro clínico, histórico ou laboratorial que ensejasse suspeita de intoxicação exógena. Não me lembro disso. Tá bom. Sem mais, muito obrigado, tá? Obrigado, doutor. Sua assinante está liberada, uma boa noite. Pode ir. Tá. Vamos lá atrás agora. Oi, peraí. Oi? Fábio Romero. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Só que o senhor fale com a voz um pouco mais alta, tá? Boa tarde. Boa tarde. Seu nome todo? Já é boa noite. Galote de Albuquerque. Tá, doutor Fábio, nós precisamos agora que o senhor nos conte qual foi a sua participação nesse episódio aqui, se o senhor consultou algum dos envolvidos, a menina falecida, o rapaz. Qual foi a sua participação nisso tudo aqui? Eu sou o médico rotina da CTI 407 e recebi a paciente depois de um período que ela tinha passado pela... A paciente qual delas? A acusada ou a menina que faleceu? A Fernanda, porque também houve um episódio de internação da acusada, aí é sempre bom dizer juntos. Obrigado. Então, da Fernanda, vítima. Tá, por favor. Então, na unidade de terapia intensiva, onde eu trabalho, no CTI 407 do Albert Schweitzer, Hospital Albert Schweitzer. E recebi a paciente, cheguei para fazer meu trabalho, a paciente já estava internada, entubada sobre sedação, analgesia e fazendo várias medicações. E a partir daí a gente começou a tomar as medidas que tomamos nos pacientes que estão nessa situação dentro da terapia intensiva. Doutora promotora? Doutor Fábio, o senhor é rotina? Sou rotina, sim. Rotina lá no local. Tá. Em relação ao estado de saúde que a Fernanda apresentou, pode-se afirmar que vocês ali não conseguiram fechar um diagnóstico da causa
daqueles sintomas que ela apresentou? Na verdade, a paciente, como eu falei, ela estava entubada, chegou para a gente entubada, sob pseudoanalgesia e ainda em processo de fechamento de diagnóstico. Tá, e ao longo desses 12 dias, vocês conseguiram fechar algum diagnóstico? Começamos a investigar, né, o diagnóstico, conversamos. Eu, por ser rotina, tenho contato para passar informações para familiares, né, nos meus dias, em que eu estou na unidade, e perguntei sobre, alenquei fiz algumas perguntas sobre hipóteses que a gente podia tentar levantar para fechar um quadro diagnóstico. Certo. O senhor relatou lá em sede policial que a paciente ela chegou lá com um sinal de gasping, que seria, o senhor me diga se está correto, uma respiração agônica que precede uma parada cardiorrespiratória, sendo contudo um sinal inespecífico, sem uma causa única, podendo ser, por exemplo, consequência de um infarto, infecção generalizada, envenenamento, Covid, diabetes grave, etc. Sim, o gasping é uma situação final do corpo para tentar manter uma ventilação, é uma respiração agônica. Tá. Né? É uma tentativa final do corpo de manter um processo de ventilação. E em conversa com os familiares ali, alguém naquele momento estava desconfiado dela ter sofrido alguma espécie de envenenamento? No primeiro momento, para mim, não. Tá. O senhor esteve presente no hospital na data do óbito da Fernanda? Não. Você sabe quem que fechou o atestado de óbito dela? Com exatidão nesse momento, não. Tá bom, obrigada. A assistência à alguma indagação? Boa tarde. O senhor se recorda? Doutor, fala sempre para cá, mesmo que eu te pergunto, para ficar no microfone. Tá bom. O senhor se recorda se a mãe, a Jane, ela questionou o senhor se foi feito exame toxicológico na Fernanda? O exame toxicológico, no momento, eu acho que em algum momento, eu não lembro da situação do exame toxicológico. Conversei em alguns momentos com os familiares, com a mãe e com o pai, e questionei muito sobre o que poderia ter ocasionado esse processo, né, da paciente chegar em gasping lá na unidade. E levantamos várias probabilidades. Probabilidade não levantamos. Eu perguntei fiz vários questionamentos sobre a possibilidade de algum outro problema poderia ter levado a essa situação. E praticamente todas foram negadas. Mas o senhor foi questionado sobre esse exame, se esse exame foi feito na Fernanda? Não me recordo no momento. O senhor se recorda se a Jane, a mãe, perguntou ao senhor se a filha dela podia ter sido envenenada? Não me recordo no momento. Sem mais. As defesas. Doutor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Doutor, caso um paciente tenha uma morte por intoxicação exógena por envenenamento, necessariamente, obrigatoriamente, o médico tem que encaminhar esse corpo para o IML? Isso aí nem necessariamente eu preciso responder. Isso aí está dentro de protocolos você pegar o IML e ver quais são as indicações de mandar o paciente para o IML. Exato. Da forma com que você está perguntando, se existir uma certeza absoluta de que a paciente morreu por envenenamento, sim. Perfeito, doutor. O sinal minha última pergunta para o senhor. Esse gasping, só para esclarecer, necessariamente esse sintoma é um envenenamento? O gasping? Como foi perguntado até acho que anteriormente aqui, o gasping é uma situação final do corpo, do organismo como um todo, né? Para que a gente possa, final, é uma respiração agônica, é uma tentativa final de se manter vivo, vamos falar
de uma maneira menos específica, menos... E você pode ter o gasto Não é uma causa em específica, né? em várias situações. Entendi. Desde que você esteja numa situação muito crítica. Lá no Albert, caso a Fernanda tenha sido envenenada, a equipe médica teria encaminhado ela para a ML, não? Como eu falei anteriormente, com certeza. Né? Eu acho que essa resposta até já foi dada. Se eu falo que o paciente, se o médico tiver a certeza de que o paciente foi envenenado, deve-se mandar esse paciente. Sem mais. para a IML. Obrigado, tá, doutor? Um abraço. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta aqui. Meu time mais, doutor, por favor. Bem rapidamente aqui, tá, doutor? Obrigado por ter vindo. Uma curiosidade. A medicina ela consegue identificar, por exemplo, nesse caso de intoxicação exógena, né, por envenenamento, vamos dizer aí, por chumbinho. Mais ou menos quanto tempo essa substância fica agindo no corpo? Claro, aqui eu estou perguntando se a medicina consegue meio que dar uma estimativa disso daí. É uma pergunta muito inespecífica, até porque cada corpo reage de uma maneira. Existem várias funções corporais que podem manter a medicação ou a droga no organismo por mais tempo ou por menos tempo. Correto. Especificamente, essa pergunta acabou ficando muito vaga. Tá. Então, vamos ter uma resposta exata sobre... Mas não tem uma média, né? Tudo vai depender do organismo. Eu acho que na literatura você pode tentar buscar, não tem uma média, mas em torno de 24 horas, talvez, depende de qual a droga, depende de qual a quantidade, depende do peso do paciente, depende das funções orgânicas do paciente, então isso tudo vai influenciar, por isso que eu não posso responder de maneira específica. Muito obrigado, doutor, é uma curiosidade, o senhor esclareceu muito bem. Muito obrigado, sem mais, excelência. Obrigado, doutor, uma boa noite, o senhor está liberado, vai com Deus. Me traz boa noite a todos. Agora a última da defesa, é o MP comum, né? Traga agora Renata Barbosa dos Santos, por favor. Vamos começar as testemunhas de defesa. Renata Barbosa dos Santos. Testemunha de defesa, porque agora acabaram as testemunhas, já tem comigo. Renata Barbosa dos Santos. Agora você entrou, vamos ouvi-lo. Por favor, doutora, por favor, pode sentar. Perto do microfone, tá? Com a voz alta, tá bom? Tá ok. Podemos? Boa noite. Boa noite. Com a voz mais alta, tá, doutora? Tá ok, assim tá bom? Ótimo, por favor, mantenha assim até o final para que todos possam ouvir. Tá, muito obrigado. Seu nome todo, doutora? Aline Machado Pereira Ajus. Tá. A defesa? Boa tarde, senhora Aline. Boa tarde. A Só um senhora... minutinho, doutor, só um minutinho. Então, vamos pro programa. Pode ir, doutor, por favor, pode retornar. Boa tarde, senhora Aline. Boa tarde. Qual é a formação? Eu sou farmacêutica. Farmacêutica? Perfeito. A senhora recebeu alguma requisição para enviar o material para o Ladetec? Requisição da autoridade policial? Não. Não? A senhora foi no Ladetec fazer esse exame? Fui ao Ladetec fazer o exame. Certo. A senhora informa no seu primeiro laudo. A senhora recolhe o material, aliás, é enviado o material para a senhora e a senhora faz o exame. É procedimento do que chamam de POP, na descrição
qual o material analisado. Naquele primeiro quesito, pelo procedimento POP, é permitido realizar sugestões pelo procedimento POP? Sim, a gente coloca, baseado na nossa experiência, né, como analista, que aqueles grânulos são sugestivos de chumbinho, né? Entendi. Mas aí a senhora precisa fazer o teste químico para informar que realmente é chumbinho, correto? Sim. E no primeiro exame. E aí, quando a senhora faz esse exame, a senhora detecta que não era material, deu um resultado negativo, correto? Sim, de acordo com a nossa técnica disponível no laboratório. Sim. Perfeito. Tá. A senhora tem como me informar qual é a sensibilidade do aparelho desse exame, da cromatografia em camada delgada? Em números eu não tenho como te precisar, mas o que eu posso dizer é que é um método que, quando tem uma quantidade muito pequena da substância, é muito difícil de ser detectado por aquele método que a gente tem disponível. Entendi. Já fez esse tipo de exame nesse aparelho, a senhora? Em qual aparelho? No cromatografia de camada delgada? Esse tipo de exame? Sim, eu trabalho com isso há 20 anos. Sim. Obrigado. Obrigada. A senhora está liberada, vai com Deus, Boa tá? noite. Bom retorno para o seu lar. Me traz a outra perita, por favor. A doutora Janira.